Iniciamos então agora a aula sobre taxa aparente, taxa real e de inflação. Então os conteúdos nessa aula é taxa aparente, real e de inflação. Taxa aparente, real e de inflação. Denominamos taxa aparente aquela que vigora nas operações correntes, quando não há inflação. Esta taxa é igual à taxa real. Porém, quando há inflação, a taxa aparente é formada pela taxa da inflação e pela taxa de juros real, ambas apuradas no mesmo período da taxa aparente. Então, como que a gente vai indicar aqui? A gente indica que a taxa real a gente vai representar pelo IR, a taxa aparente pelo AP e a taxa de inflação pelo IR. Então, a nossa fórmula vai ser isso aqui, ó. 1 mais IAP igual a 1 mais IR em produto com o 1 mais IN da inflação. Ou seja, como nós temos aqui o produto dessas duas aqui, nós estamos acumulando, né? Ou seja, a taxa aparente nada mais é que o acúmulo da taxa real com a taxa de inflação, certo? Então, a gente tem uma taxa real de um período, mas para ter essa taxa aparente, a gente vai acumular então essa taxa de inflação. Então, a observação aqui. A taxa de juros real é livre dos efeitos inflacionários, enquanto que a taxa de juro aparente leva a considerações do efeito inflacionário do período, que é o que eu tinha falado, ou seja, a taxa de inflação ela vai acumular com a real para gerar essa taxa aparente. Vamos ao exemplo então aqui. Exemplo 1. Qual deve ser a taxa aparente correspondente a uma taxa real de 0,8% ao mês e uma taxa de inflação de 20% no mesmo período? Então vamos analisar a taxa aparente. Vamos analisar os dados aqui. Nós temos que a taxa aparente é o que a gente quer encontrar, tá? Depois, o 0,8% é a nossa taxa real, tá? E a taxa de inflação, o 20%. O que a gente tem que fazer? Não esquece que nos dois casos a taxa tem que ser dividida por 100, tá? E aí nós teremos que 0,008. E aqui a mesma coisa vai ser com 20%. A gente divide pelo 100. E aí teremos então o 0,20 ou 0,2. Tá? Fórmula que a gente usa então aquela que nós observamos ali antes. E aí a gente vai fazer as devidas substituições. Ou seja, onde tem a taxa real a gente bota o 0,08. E onde tem a taxa de inflação, o 0,2. O que a gente faz agora? Soma aqui nos dois casos, né? Vai ficar 1,008 e ali no caso 1,2. Faz o produto dos dois. Temos então 1,2096. O que a gente vai fazer agora? Elimina os parênteses e pega esse 1 e joga para o outro lado. Vai ficar negativo. Então, né? Vai ficar 1,2096 menos 1. Vai nos gerar 0,2096. Faço o produto com 100 para termos a forma percentual. E encontramos então que a taxa aparente, no caso de uma taxa real de 0,8% ao mês mais a inflação de 20% ao período, vai nos gerar então 20,96% ao mês. Vamos no exemplo 2, para ver uma situação um pouco diferente. Uma pessoa adquire uma letra de câmbio em uma época A e a resgata em uma época B. O juro aparente concedido foi de 25%. Calcule a taxa de juros real, ou seja, queremos contar a taxa real, sabendo que a taxa de inflação nesse período foi de 15%. Então, vamos organizar os dados. Tá? Temos ali que a taxa aparente é 25% no período, a taxa de inflação 15%, e a gente dividido por 100 já vai dar isso aqui, e a taxa real, então, é o que a gente quer encontrar. Utilizamos a mesma forma. Tá? A diferença é que agora nós vamos substituir o 0,25 aqui, e o 0,15 aqui, querendo encontrar a taxa real ali. Então, fazendo as devidas substituições, né? Agora a gente soma aqui e soma aqui também. Teremos então 1,25 igual a 1 mais IR vezes 1,15. Esse meu 1,15 que está em produto passa para o outro lado como quociente. Então, vamos ficar com 1,25 dividido por 1,15. Faz a divisão disso aí. Teremos 1,087. O nosso 1 que está aqui passa para o outro lado subtraindo. Então, o que vai acontecer? Teremos 0,087, né? Subtraindo aqui, fazendo o produto com 100, teremos então uma taxa real de 8,7% ao período. Ou seja,
a uma taxa de 25% aparente e uma inflação de 15%, vai nos gerar então uma taxa real de 8,7% ao período. Encerramos então essa aula sobre taxa aparente real e de inflação. Até mais!